Olá, meu querido aluno do EJA 4. Eu sou o professor Regis Barbosa, professor de Geografia de vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares, tomando os cuidados necessários, não é? Se você está na idade da vacina, vá se vacinar, tome a primeira, tome a segunda, tá certo? Se você ainda não está na idade, faça o cadastro, que isso é super importante para o nosso retorno presencial. Bom, um grande abraço para todos os meus alunos do EJA 4, sentindo saudade de todos, mas vamos lá, vamos trabalhar, vamos continuar falando aqui sobre a Europa, né? E esperamos nos encontrarmos o mais breve possível. Mas tudo vai depender, né, das nossas ações, de cuidados necessários, tá ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui falando hoje um pouquinho sobre a Europa, né? Continente famoso, né? Alguns filmes, né, que se passam na Europa, muito interessante, tá certo? Então vamos lá, vamos aqui ao que interessa, vamos ao assunto da aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os povos e as culturas existentes no continente europeu, tá certo? Bom, existe uma grande variedade, viu, pessoal, de povos e cultura, idiomas falados, né? Lá é uma verdadeira mistura, né, de idiomas, de cultura, mas é interessante, né? O importante é cada qual, né, preservar sua cultura, sua linguagem, né? E isso até hoje dá algum problema lá na Europa, que eles não querem perder por nada essas características. Mas vamos ver aqui, ó, os grupos étnicos, né? Os latinos, né? Ó, os espanhóis, os portugueses, os galegos, os franceses, os catalãos, os italianos e os romenos. Esses são considerados o quê? Latinos, né? Por isso que a gente dá a denominação da América Latina, porque a América Latina, que vem ali do México até o final da Argentina, pegando tudo, né, foram países que foram colonizados principalmente por quem? Pela Espanha, por Portugal e pela França. Aí por isso que se diz o quê? América Latina. Então, nós somos descendentes de portugueses, nós somos colonizados pelos portugueses. Então, quem são os latinos, não é, originais lá da Europa? Os espanhóis, os portugueses, os galegos, os franceses, os catalãos, os italianos e os romenos, tá certo? Mas eu tenho outro grupo bem significativo, aliás, todos os grupos são significativos, tá certo? Eu tenho os eslavos, aquele povo mais branco, avermelhado, cabelo bem louro, são os russos, os bielorrussos, os ucranianos, os poloneses, os tchecos, os eslovacos, os eslovenos, os sérvios croatas, os macedônios e os búlgaros, né? São um grupo étnico bem marcante da Europa. Normalmente a gente vê em filme, quando fala de um russo, de um polonês, aquele brancão alto, forte, cabelo bem louro, tá certo? São, na verdade, os eslavos. Eu tenho os latinos, né, os mais sentimentais, os mais alegres, os festivos, né, espanhol, português, italiano, né? E eu tenho os eslavos, é a força, né, é a seriedade, né? Russos, bielorrussos, ucranianos, poloneses. Eu tenho os germânicos, né, que são os ingleses, os alemães, os holandeses, os dinamarqueses, os noruegueses, os suecos e os islandeses. Outro grupo étnico que engloba lá na Europa. Eu tenho os celtas, né, que são os irlandeses, os escoceses, os galeses e os bretões. Então vejam a quantidade de etnia desses povos, né? Estão ali num continente, tudo agrupado em 50 países. Um verdadeiro caldeirão cultural, né? Quando você sai de um país para o outro, né? Muda a língua, não sei o quê. Mas lembra, quando você faz essas viagens, né? A língua padrão para a gente se comunicar é o inglês, né? Então, normalmente lá na Europa, eles sabem a sua língua matriz,
né? E dominam o inglês, que estudam desde criança. Nós aqui no Brasil é que passamos desde criança estudando inglês e a gente ainda não aprende, tem que fazer um curso, né, um curso de língua para dominar um pouquinho do inglês. Lá não, eles é a língua paterna, né, e o inglês. E fora outras, né? Isso é no mínimo, tem que dominar 2 línguas, tá certo? Bom, em vários países europeus, pessoal, são falados 2 ou mais idiomas oficialmente. Por exemplo, na Suíça, se fala o francês, se fala o alemão e se fala o italiano. Mas se você tiver em dificuldade lá, você fala inglês, que resolve a situação, tá certo? Na Bélgica, eu falo o francês, principalmente, né? E o alemão. E aí, por aí vai, né? Sempre esse caldeirão de línguas, né? Ó, diversos idiomas europeus, como o inglês, o espanhol, e o francês e o português, ultrapassaram, né, os limites do continente e se tornaram falados em todo o mundo, principalmente, né, pelas conquistas coloniais desses países, né, e da importância geopolítica que eles exercem nesse mundo. Então, falei anteriormente, América Latina, né, colonizado por quem? Pelos franceses e espanhóis, ou pelos portugueses e pelos espanhóis. Muitos países da África foram colonizados pelos franceses, pelos ingleses, pelos portugueses, né? Existem muitos países na África que falam português, tá certo? Então, isso foi devido ao colonialismo, né? De quem? Dos ingleses, dos espanhóis, dos franceses, dos portugueses, que não ficaram restritos à Europa. Foram em busca de quê? De novas terras, principalmente de um mercado consumidor e de matéria-prima, certo? Bom, aí a gente vê aqui o mapa da Europa, os 50 países da Europa, tá certo? E a gente vai ver aqui as diversas línguas faladas, né? Então, vou só dizer aqui as línguas que a gente vai encontrar nos 50 países. Eu tenho as línguas neolatinas, eu tenho as línguas germânicas, eu tenho as línguas eslavas, eu tenho as línguas bálticas, eu tenho as línguas celtas, eu tenho o albanês, eu tenho o grego, eu tenho o basco, eu tenho a língua dos mongóis, eu tenho... Aqui estão alguns resultados da web. Eu tenho algumas línguas, né, caucasianas, tá certo? E por aí vai. Eu tenho os turcos, né? Eu tenho os celtas germânicos. Então vejam que o caldeirão cultural de línguas e de etnia existente na Europa é bem diverso, né? Ó, você vê aqui a Espanha, né? Fala o espanhol, Portugal, o português, na França o francês. Esses são fáceis, né? Mas a gente vai entrando aí, você vai ver características de cada um desses países. Bom, o grande problema, devido a essa grande variedade, né, de etnias na Europa, vão existir umas maiores e umas menores, lógico, né? O problema são as menores, vão chamar as minorias étnicas. Refere-se a um grupo que possui particularidades culturais e que não faz parte do grupo dominante, que detém o poder. Eu estou num país da Europa, mas a minha etnia é menor, a outra é maior. Então, eu vivo lá obrigado a seguir os costumes, né, daquele país que eu estou, porque eu sou o quê? Uma minoria dentro daquele país. Então, uma coisa que acontece muito na Europa é esse problema das minorias étnicas, pois essas minorias étnicas, elas procuram, em geral, lutar pela preservação da sua tradição, as características que as diferem do restante da população onde vivem. Mas é uma luta complicada, porque o país não quer que eles tenham os costumes que eles trazem dos países dele. Além do mais, alguns países europeus abrigam minorias étnicas com cultura distinta da língua oficial. Parte desses grupos luta por maior reconhecimento da sua identidade cultural, autonomia política e, em alguns casos, a formação de um Estado independente, né, com território próprio. Então, essas minorias dizem, tudo bem, deixa a gente formar o nosso paísinho aqui para a gente se organizar. Então, é uma luta dessas minorias. Como a gente já viu, existe um caldeirão étnico na Europa. Lógico, tem aqueles grupos maiores que vão
predominar, mas existem grupos menores, tá certo? Atribuir direitos, reconhecimento da autonomia política e de especialidades culturais são fundamentais para evitar a discriminação. Há pouco tempo, em 2018, está até aí, né? Na Espanha, né, os países da Catalunha, os catalães, querem se separar da Espanha, aquela região ali onde está o time do Barcelona, mas a Espanha não deixa. Já do outro lado tem os bascos, que também querem se separar da Espanha. São as chamadas o quê? Minorias étnicas. E isso, eu estou falando dos mais conhecidos, e isso vai acontecer o quê? Por toda a Europa. Os ciganos são exemplos de minorias, né, que são tradicionalmente povos nômades. Nômades são aqueles povos que não têm um lugar fixo para ficar, né? Então, eles estão principalmente ali pela Espanha, pela Europa Central, tá certo? E são vítimas, né, desse preconceito contra as minorias. Eles estão num canto, são expulsos, né? Ou seja, eles não têm lugar. A luta dessas minorias é de ter o quê? Um lugar para si. Então, pessoal, esse foi o nosso bate-papo, um pouquinho sobre a questão das línguas da cultura europeia. O que é que você faz agora? Responde as questões. Teve dúvida? Volta o vídeo. Tem o texto de apoio. Pode ler, pode assistir o vídeo. O importante é você fazer as atividades e mandar para a gente sempre no período da noite. Fique bem e até a próxima semana.